Falsa doutrina. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Chama a sua atenção a pergunta dirigida pelo apóstolo aos membros das igrejas na Galácia, para que consideremos juntos outra causa de depressão espiritual ou infelicidade na vida cristã. Toda a epístola aos Gálatas realmente trata da questão. Estes Gálatas haviam ouvido a mensagem do Evangelho pelo apóstolo Paulo. Tinham sido gentios pagãos típicos. Estavam longe de Deus, sem qualquer conhecimento dele ou do seu Filho, ou da grande salvação cristã. Mas o apóstolo Paulo veio e pregou a eles, e receberam a mensagem do Evangelho com grande alegria. Ele descreve, em detalhes mesmo, seu regozijo quando o encontraram pela primeira vez e ouviram sua pregação. Parece claro que quando o apóstolo esteve entre eles, não estava fisicamente bem. É quase certo que ele estava sofrendo de algum problema dos olhos, porque lembra aos Gálatas que, quando estivera entre eles, eles teriam arrancado os próprios olhos, dando-os a Paulo, se isso pudesse ter sido de alguma ajuda. Concluímos que essa dolorosa condição inflamatória dos seus olhos era algo ofensivo e desagradável de se ver. Não havia nada atraente na aparência do apóstolo. Como ele lembra a igreja em Corinto, sua presença era fraca. Ele não tinha o que chamaríamos hoje de presença imponente. Era um homem de aparência muito comum, sem levar em consideração a deformação adicional causada por seu problema nos olhos. Mas, como ele os lembra aqui, eles não o desprezaram nem rejeitaram. Ele diz: não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne, e na verdade o receberam como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo, e tinham se regozijado nessa maravilhosa salvação. Mas não era mais assim. Tinha se tornado infelizes, e ele se viu forçado a perguntar-lhes: qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Eles estavam infelizes consigo mesmo e quase se voltaram contra o apóstolo. Estavam num estado de tanta depressão que ele podia até usar este tipo de linguagem: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós? A pergunta que ele lhes apresenta a respeito de sua bem-aventurança anterior é marcante. Na verdade, ele tinha apresentado em outras formas previamente na mesma carta. No 6º versículo do 1º capítulo, ele diz: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Então ele repete no 3º capítulo, no 1º versículo: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já representado como crucificado? Ora, mesmo sem acrescentar outras evidências, creio que está claro que esses cristãos da Galácia, que tinham sido tão felizes, tão jubilosos em sua salvação, haviam se tornado espiritualmente infelizes e deprimidos. A questão à nossa frente é esta: o que causou esta mudança? O que tinha acontecido com eles? E a resposta é perfeitamente simples e pode ser colocada numa única frase: era tudo devido à doutrina falsa. Esse era o problema das igrejas na Galácia. Todos os seus problemas emanavam de uma certa doutrina falsa em que haviam acreditado. E isto é algo que é tratado com muita frequência no Novo Testamento. Quase não há uma epístola que não trate deste assunto, de uma forma ou de outra. Essas igrejas infantes tinham sido muito perturbadas por certos tipos de mestres
que seguiam o apóstolo Paulo, imitando a sua mensagem e pregação em muitos aspectos, mas acrescentando suas próprias ideias. O resultado é que não somente isso causava confusão nas igrejas, mas além disso, causava esta condição deprimente e infeliz na vida de muitos cristãos. Era, obviamente, obra do diabo. O apóstolo não hesita em afirmar isso e nos lembra que o diabo pode até se transformar em anjo de luz. Ele ataca os cristãos e insinua ideias falsas em suas mentes, conseguindo assim, por um tempo pelo menos, arruinar o seu testemunho cristão e roubar a sua felicidade. A história da igreja cristã desde o Novo Testamento está cheia de tais ocorrências. Começou já no princípio e tem continuado desde então. E, num certo sentido, é verdadeira a afirmação de que a história da igreja cristã é a história do surgimento de muitas heresias e batalha da igreja contra elas, assim como a libertação da igreja pelo poder do Espírito de Deus. Este, obviamente, é um assunto muito extenso e posso apenas tocar nele de passagem. Doutrinas falsas podem surgir em muitas formas diferentes, mas podem ser divididas em duas áreas principais. Às vezes, a doutrina falsa assume a forma de negação aberta da verdade e dos princípios e dogmas orientadores da fé cristã. Devemos deixar bem claro que às vezes assume esta forma. Pode ser apresentada como sendo cristã, mas de fato nega a mensagem cristã. Já existiram e ainda existem ensinos que se dizem cristãos, porém que até mesmo negam a deidade do Senhor Jesus Cristo e em outros dogmas básicos e fundamentais da nossa fé. Mas doutrina falsa nem sempre assume esta forma. Há uma outra forma para a qual quero dirigir sua atenção agora. Em certo sentido, esta é muito mais perigosa que a primeira, e é a mesma forma que tinha assumido nas igrejas da Galácia. Não é tanto uma negação de fé, não é tanto uma contradição dos dogmas fundamentais, mas é uma doutrina que sugere que algo mais é necessário além do que já cremos. Essa foi a forma peculiar que assumiu no caso dos Gálatas. Certos mestres tinham ido às igrejas ali dizendo e pregando: sim, cremos no Evangelho e concordamos com a pregação de Paulo. Tudo o que ele ensinou está certo, mas ele não ensinou tudo. Ele deixou de fora algo que é absolutamente vital, a circuncisão. Fiquem firmes em tudo o que creem, mas se realmente querem ser cristãos, precisam também ser circuncidados. Essa era a essência do falso ensino. Não é difícil perceber como essa doutrina entrou ali. Afinal, os primeiros cristãos foram judeus. Vemos isso nos evangelhos e nos Atos dos Apóstolos. Vamos ser justos com eles. É fácil entender sua situação. Eles sabiam que sua velha religião tinha sido dada por Deus e sabiam que era verdadeira. Sua dificuldade era entender os novos ensinos à luz de sua velha doutrina tradicional. Eles sabiam que a circuncisão fora dada por Deus a Abraão e tinha continuado desde então. Mas aqui está uma nova doutrina que afirmava que a circuncisão não era mais necessária, que a velha distinção entre judeus e gentios havia sido abolida, que a circuncisão, bem como toda a lei cerimonial, já cumprira seu propósito e o povo de Deus não tinha mais obrigação para com ela. Muitos ficaram perplexos com isso. Eles não tinham problemas com os gentios sendo admitidos à fé. A princípio, isso tinha sido um obstáculo para eles. Até o apóstolo Pedro teve dificuldade em aceitar isso. E foi só depois que Deus lhe deu a visão do céu que ele admitiu receber Cornélio e os outros gentios na igreja cristã. Mas eles ainda não conseguiram entender
como um gentil podia se tornar cristão se ele ao mesmo tempo não se tornasse judeu. Entendiam que o cristianismo era o resultado lógico da sua velha religião, mas não entendiam como alguém podia ingressar nele sem passar pela circuncisão. Então eles foram a esses cristãos gentios da Galácia e sugeriram que, se quisessem realmente ser cristãos, teriam que se submeter à circuncisão e se colocar sob a lei. Esse é o tema que o apóstolo aborda nesta epístola aos Gálatas. Não podemos lê-la sem nos comovermos. Ele escreve com paixão. Está tão preocupado com a questão que até mesmo deixa fora sua costumeira saudação e logo depois da abertura da carta, ele imediatamente aborda o assunto e faz sua pergunta. Por que sente essa paixão? Por que está tão emocionado? A resposta é claro, é que ele sentia que a própria posição cristã dessas pessoas estava em jogo. E se não captassem esta verdade, toda a sua posição cristã podia estar em perigo. Não há outra carta em que o apóstolo fala com tanta veemência. Notem o que ele diz. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Vocês não poderiam ler coisa mais veemente. E ele o repete. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos ensinar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Essa é a forma em que ele cala qualquer tendência de dizer: não importa que essas pessoas não vejam o que eu vejo, somos todos cristãos. Não é assim. Há uma definitiva intolerância aqui, porque, como ele sugere e ensina, toda posição cristã está em jogo nesta questão. Lhe estou chamando a atenção para isto, não devido a qualquer interesse especial na história dos Gálatas em si, mas por causa da sua importância para nós. Essa é a glória do Novo Testamento. Não é um livro acadêmico, é o livro mais atualizado que existe. Não há uma heresia ou problema descrito no Novo Testamento que não possa ser encontrado em alguma forma ou aspecto na igreja atual. Não estamos envolvidos numa discussão acadêmica sobre depressão espiritual. Estamos falando sobre nós mesmos e falando uns com os outros. E eu estou chamando a atenção para isso, porque estas coisas ainda estão conosco e essa heresia dos Gálatas ainda pode ser encontrada entre nós numa manifestação moderna. Há muitos cristãos que passaram por essa experiência. Quando encontraram a verdade pela primeira vez, ficaram assombrados. Disseram: nunca pensei que o cristianismo fosse assim. Receberam-no com alegria e experimentaram bênçãos extraordinárias, mas subsequentemente foram confrontados com outra doutrina. Talvez tenham lido a respeito, ou alguém pregou sobre aquilo, ou foi sugerida por um amigo, e assim entraram em contato com outro tipo de doutrina. Imediatamente essa doutrina os atraiu, porque parecia tão espiritual e porque prometia bênçãos tão especiais se crescem nela, e assim eles a acataram. Mas então passaram a experimentar infelicidade e confusão. Outros que não chegam a aceitar e abraçar tal doutrina, ainda assim sofrem os seus efeitos, porque ela os perturba e porque não sabem como rebatê-la. Sua alegria parece desaparecer e ficam perplexos e confusos. De qualquer forma, perdem sua felicidade original. Realmente, não há necessidade de mencionar nenhuma dessas doutrinas especificamente, pois tenho certeza que vocês estão familiarizados com o que tenho em mente. Todavia, devo mencionar certas coisas à guisa de ilustração, mas sem o propósito de tratar delas em detalhe. A parte de exemplos óbvios em heresias tais como os testemunhas de Jeová ou os adventistas do sétimo dia,
Encontramos isso inerente ao catolicismo romano, com sua insistência em conformidade e obediência a coisas não ensinadas nas Escrituras. Aparece também na doutrina de que batismo por imersão em idade adulta é essencial à salvação. Também o vemos na ênfase da absoluta necessidade de se falar em outras línguas. Se alguém quer ter certeza de que recebeu o Espírito Santo e às vezes é encontrado em conexão com cura física, na doutrina de que nenhum cristão jamais deveria ficar doente. Essas são apenas algumas ilustrações. Há muitas outras. Menciono essas simplesmente para que entendamos que esta é uma questão muito prática e não simplesmente um problema teórico. Todos temos que enfrentar coisas assim. E, como espero demonstrar, tudo isso é parte do caráter da heresia que estamos considerando. Creio que aqui o apóstolo estabeleceu de uma vez por todas um grande princípio que precisamos ter sempre em nossa mente. Se quisermos nos proteger destes perigos e assegurar que permanecemos firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, sem tornar a cair debaixo do jugo da servidão. Foi seu amor por aquelas pessoas que o levou a escrever dessa maneira. E Paulo lhes diz aqui que se sentia como um pai se sente em relação aos seus filhos. Não é que o apóstolo fosse pedante ou de mente fechada, intolerante ou egocêntrico. Pelo contrário, sua única preocupação era a vida espiritual e o bem-estar daquelas pessoas. Meus filhinhos, ele diz, ele é como uma mãe, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E é neste espírito que quero dirigir sua atenção para o assunto. Deus sabe que eu preferiria não tratar dele em absoluto. Vivemos numa época que não aprecia esse tipo de coisas. A tendência é dizer que importância tem? E esta tendência é aparente não só entre aqueles que estão fora da igreja, mas também entre os que estão dentro dela. Abordo este tema, portanto, com relutância, e simplesmente porque sinto que estaria traindo minha missão e a chamada de Deus para o ministério cristão, se não expusesse a verdadeira doutrina da palavra de Deus, qualquer que seja a opinião moderna. Como então enfrentamos esse tipo de situação? A primeira coisa que o apóstolo apresenta é a questão de autoridade. Isso tem que vir primeiro. Essas perplexidades e esses problemas não são uma questão de emoção ou experiência e nunca devem ser julgados meramente na base dos resultados. Doutrinas falsas podem fazer as pessoas muito felizes. Vamos deixar isso bem claro. Se julgarem somente em termos de experiência e resultados, descobrirão que cada seita e heresia que o mundo ou a igreja já conheceu pode ser justificado. Qual então é a autoridade? O apóstolo nos diz claramente no primeiro capítulo. Na verdade, a questão da autoridade é o assunto de que ele trata nos 2 primeiros capítulos. Aqui, a posição pessoal do próprio apóstolo está envolvida e é por isso que ele tem de dizer tanto a respeito de si mesmo. Ele assume uma posição em que desafia qualquer um a pregar outro evangelho que não seja o que ele prega. Ele diz, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, seja anátema. Por quê? Qual é o teste? É este. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E então ele continua, relatando como entrou no ministério. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação
Excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição de meus pais. Ele tinha vivido assim até aquele momento na estrada de Damasco, quando o Senhor Jesus Cristo o colocara no ministério para o qual, como ele agora sabia, fora separado desde o ventre de sua mãe. Ele recebera sua missão e sua mensagem diretamente do Senhor Jesus Cristo. Ah, sim, mas Paulo sabia mais até do que isso. Ainda que tivesse ingressado no ministério dessa maneira singular e pudesse se descrever a si mesmo aos coríntios como um nascido fora do tempo, ele todavia diz que o evangelho que lhe fora dado era exatamente o mesmo evangelho que fora dado aos outros, os outros apóstolos que tinham estado com o Senhor nos dias de sua carne. Quando falou com os outros apóstolos em Jerusalém, descobriu que estava pregando exatamente o mesmo evangelho que eles pregavam. Embora tivesse vindo a ele daquela forma individual, como uma revelação direta, os outros estavam pregando exatamente a mesma coisa que ele pregava. Aí então está a base da autoridade. E essa é a autoridade que o apóstolo pleiteia aqui, a qual é a base do seu argumento. Ele diz que não é uma questão de um homem dizer isto e outro dizer aquilo. Ele assevera que não está pregando simplesmente o que ele pensa. A mensagem fora dada a ele da mesma forma que fora dada aos outros apóstolos, e portanto todos estavam proclamando a mesma coisa. O teste da verdade é sua apostolicidade. Ela se conforma à mensagem apostólica? Esse é o teste e esse é o padrão. O Evangelho de Jesus Cristo, como é anunciado e ensinado no Novo Testamento, reivindica nada menos do que o fato de que vem com a autoridade do Senhor Jesus Cristo, que o deu a esses homens, e eles, por sua vez, o pregaram e escreveram. Aqui está o único padrão, e continua sendo um único padrão. Não temos qualquer padrão à parte do Novo Testamento e, portanto, devemos tomar cada ponto de vista e examiná-lo à luz disto. Ao fazer isso, vamos descobrir que essas doutrinas falsas sempre se revelam erradas em uma de duas maneiras. A primeira é que podem conter menos do que a mensagem apostólica. Vamos ser perfeitamente claros sobre o fato de que há uma mensagem apostólica, uma verdade positiva com que todos os apóstolos concordaram e que todos eles pregaram. Aí está a mensagem definitiva. Doutrina falsa pode ser culpada de declarar menos que a mensagem integral e deixar certas coisas de fora. Isso é algo que desencaminha muitos cristãos hoje em dia. Um homem proclama algo que é patentemente errado. Eles podem ver imediatamente que ele está errado, mas não veem com a mesma rapidez que uma doutrina pode estar errada porque proclama menos que a mensagem apostólica, porque não diz certas coisas. Pode ser menos que o verdadeiro ensino sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pode negar sua encarnação, ou pode negar as duas naturezas contidas em sua pessoa. Pode negar o nascimento virginal, ou os aspectos miraculosos da sua vida, ou sua ressurreição física literal. Apresenta-se como cristã, mas é menos que a verdade. Ou pode negar um certo ponto à obra de Cristo. Pode negar o fato que aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pode descrever a morte de Cristo como sendo nada mais que uma extraordinária demonstração de amor. Pode negar que Deus puniu os nossos pecados em seu corpo no madeiro. Isso era o que os apóstolos pregavam, que Cristo morreu por nossos pecados. Portanto, se uma doutrina ou ensino deixa isso de fora, é menos que a verdade apostólica. É a mesma coisa com o novo nascimento. Tantas vezes essa doutrina não é ensinada
e sua absoluta necessidade não é enfatizada. Também encontramos o mesmo problema até no que se refere à conduta e ao comportamento, ainda que o Novo Testamento enfatize isso. Há muitos que dizem crer em Cristo, mas estão deduzindo que, se alguém crê em Cristo, está seguro, e não importa o que ele faz. Entretanto, esse é o terrível erro do antinomianismo. O Novo Testamento ensina a importância das obras quando declara que a fé sem obras é morta. Deixar qualquer um destes aspectos de lado é não corresponder à mensagem apostólica. O segundo perigo, como já vimos, é o oposto, o perigo de acrescentar a verdade e, ao mesmo tempo que reconhecendo a mensagem apostólica como correta, sugerir que algo precisa ser acrescentado a ele. E esta é uma questão que estamos tratando aqui. Mais uma vez, devemos lembrar nosso princípio inicial, que cada doutrina deve ser testada pelos ensinos do Novo Testamento, não por emoções, nem por experiências ou por resultados, nem pelo que outras pessoas estão dizendo ou fazendo. Este é o teste apostolicidade, isto é o ensino do Novo Testamento. Outro bom teste é este. Sempre seja cuidadoso em averiguar as implicações de um ensino ou doutrina. Isso é o que o apóstolo faz no 2º capítulo desta epístola aos Gálatas. Esta nova doutrina não parecia estar negando a Cristo. No entanto, o apóstolo demonstra claramente que estavam negando o Senhor no ponto mais vital. Ele até mesmo teve que fazer isso com o apóstolo Pedro em Antioquia. Pedro, que recebera uma visão com respeito a Cornélio, Atos capítulo 10, e aparentemente tinha entendido essas coisas muito claramente, foi subsequentemente influenciado pelos judeus e sentiu que não podia comer com os gentios, mas somente com os judeus. Paulo teve que resistir Pedro na cara, porque era repreensível, e teve de dizer-lhe claramente que ao fazer aquilo, ele estava negando a fé. Pedro não queria fazer aquilo, não queria negar sua salvação por Cristo através da fé somente. Mas alguém teve que mostrar a Pedro claramente a posição que estava assumindo e levá-lo a entender que por suas ações ele estava anunciando que algo mais era necessário além da fé em Cristo. Vamos então sempre ponderar as implicações do que dizemos e fazemos. Vou dar-lhes uma ilustração do que quero dizer. Uma senhora cristã com quem certa vez discuti esta questão estava tendo problemas com isso. Ela não conseguia entender como certas pessoas incrédulas que viviam uma vida muito correta não eram cristãs. Ela disse: "Não sei como você pode dizer que não são cristãs. Olha para suas vidas." Ela era uma boa cristã, mas estava tendo problemas para entender isso. Mas eu disse: "Espere um pouco. Você não vê o que está inferindo? Não percebe o que está dizendo? Você realmente está dizendo que essas pessoas são tão boas e tão nobres e tão morais que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, não é necessário em seu caso? Que a vinda do tal Filho de Deus do céu foi desnecessária para elas? Ele não precisaria ter morrido na cruz. Elas podem se reconciliar com Deus através de suas boas obras e de sua vida exemplar. Você não pode ver que isso é negar a fé necessárias? A fé que, na verdade, com esse argumento, você realmente está dizendo que o próprio Cristo e sua morte não são necessários? E ela percebeu ao avaliar as implicações daquilo que estava dizendo. Não avaliem as coisas pelo seu valor aparente apenas, mas verifiquem as suas implicações. A terceira coisa que, para mim, parece ser uma característica especial desta heresia, como está exposta na Epístola aos Gálatas,
é que ela sempre é um acréscimo à revelação. Este ensino sobre a circuncisão não é parte da mensagem de Cristo. Paulo está dizendo, essas pessoas pregam isso, mas não o receberam de Cristo. Quando o Senhor me deu a mensagem, Ele não disse que todos deveriam ser circuncidados. Isto é algo à parte da sua revelação, é um acréscimo à mensagem apostólica. Vocês vão descobrir que esta é sempre a característica do tipo de heresia que estamos considerando. Considerem, por exemplo, as reivindicações dos católicos romanos. A Igreja Católica Romana declara que ela é tão inspirada hoje como eram aqueles primeiros apóstolos, mas ela não tem base bíblica para dizer isso. Ela mesma afirma isso, e ela mesma faz a reivindicação de que esta revelação subsequente foi dada à Igreja. Esta reivindicação é feita abertamente, não há qualquer sutileza nela, e quer dizer que a própria Igreja Católica tem tanta autoridade quanto a palavra de Deus. Afirmam que as declarações do Papa falando, ex-catedral, são tão inspiradas como as epístolas do Novo Testamento e são um acréscimo a essa revelação. Mas isso não é um lado só em relação à Igreja Católica Romana, pois há muitos outros que fazem a mesma reivindicação. Antes de aceitar qualquer um destes ensinos, sempre tomem tempo para ler a respeito de suas origens. Quase sempre, vocês vão descobrir que alguém teve uma visão. Na grande maioria das seitas, foi uma mulher. Leiam a história e descobrirão que a doutrina está sendo baseada na autoridade de uma mulher. O apóstolo declarou que não permitia que a mulher ensinasse. Mas isso não faz diferença para essas pessoas. Não só isso, em geral, a mulher leve uma visão e recebeu alguma revelação especial. Dizem, não vão achar isso nas Escrituras, mas foi dado diretamente a esta pessoa por Deus. Estão acrescentando algo à revelação. É algo a mais, alguma coisa mais avançada. Eles declaram que seus fundadores eram tão inspirados quanto os apóstolos de Jesus Cristo e baseiam sua autoridade nisso. Apliquem esse teste à maioria desses movimentos e descobrirão que é verdade. Mas lembrem-se que também é verdade a respeito de muitos que ainda estão nas fileiras da igreja cristã e que, no entanto, têm esse ponto de vista. Sim, dizem. Aqueles homens eram inspirados, mas os homens de hoje ainda são inspirados. Não negamos a inspiração, mas dizemos que é possível acrescentar a verdade. Os primeiros séculos não esgotaram a revelação da verdade, e coisas especiais estão sendo reveladas a nós através dos nossos avanços em conhecimento e instrução neste século XX. Isso é acrescentar a revelação. Significa que as Escrituras não são mais suficientes. As descobertas da sabedoria moderna têm que ser acrescentadas. Mas ao permitirmos esses acréscimos da mente moderna e da perspectiva atual, na verdade estamos reivindicando uma revelação adicional. Outra característica invariável é que este ensino ou doutrina sempre enfatiza alguma coisa em particular, dando-lhe grande proeminência. No caso dos Gálatas era a circuncisão, mas o que quer que seja, esta ideia central é a origem do ensino especial, é o ponto em torno do qual gira todo o movimento. Eles reconhecem que uma pessoa pode ser um verdadeiro crente, mas precisa de uma certa coisa adicional, a observância do sábado, ou batismo por imersão, ou falar em línguas, ou cura, ou alguma outra coisa. Algo mais sempre é essencial. É isso que importa, dizem. Sempre ocupa uma posição proeminente no centro e acabamos nos tornando mais conscientes disso do que de Cristo, por causa da ênfase que lhe dão.
não podem justificar o movimento à parte dessa coisa específica, circuncisão, ou o que quer que possa ser. O terceiro ponto é que todas estas coisas são um acréscimo a Cristo. O católico romano diz: é claro que cremos em Cristo, mas você também precisa crer na Igreja, precisa crer na Virgem Maria, precisa crer nos santos, precisa também crer no sacerdócio, além de crer em Cristo. De um ponto de vista puramente doutrinário e ortodoxo, eu me sinto mais próximo a muitos católicos romanos do que a muitos que fazem parte das fileiras do protestantismo. Mas onde eu me afasto, e devo me afastar deles, é que acrescentam algo ao que é vital. É Cristo, mais a Igreja, mais a Virgem Maria, mais os padres, mais os santos e assim por diante. Do seu ponto de vista, Cristo apenas não é suficiente, e ele não está colocado em toda a sua glória singular no centro. E é assim com todos os outros. Proclamam que precisamos ter uma experiência especial, precisamos ter alguma crença especial sobre observar dias, como o apóstolo o expressa, ou precisamos observar certos ritos ou sacramentos. Então, é sempre Cristo, mais alguma coisa que não podemos deixar de ter. Então precisamos demonstrar, em quarto lugar, que essa doutrina errada sempre acaba de alguma forma levando à conclusão que ter fé apenas não é suficiente. O apóstolo deixa isso claro, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Essas doutrinas falsas estão sempre nos ensinando que nós mesmos precisamos fazer alguma coisa, precisamos acrescentar algo, é necessária alguma ação da nossa parte, ou temos que permitir que algo seja feito a nós. Fé não é suficiente. Não vivemos pela fé, e a justificação não é pela fé somente. Precisamos realizar certas obras, precisamos fazer algo especial antes que possamos receber esta grande experiência da salvação. Mas, de acordo com Paulo, dizer tais coisas significa que caímos da graça. Mas, por último, quero enfatizar uma coisa, e dou graças a Deus por este último teste, porque tem sido de tanta ajuda para mim. Crer em tal doutrina sempre leva à negação da experiência cristã anterior. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Vocês sabem o que ele quer dizer com isso. Na verdade, ele está dizendo: Gálatas insensatos, Gálatas amados, vocês realmente estariam me dizendo que o que experimentaram quando estive entre vocês pela primeira vez não teve qualquer valor, foi tudo inútil? Onde está a vossa bem-aventurança? Ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou? Vocês sabem que todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Vocês sabem que receberam o Espírito. Voltem, lembrem-se que receberam o Espírito. Vocês o receberam pelas obras da lei? Naturalmente que não. Acaso não percebem que estão negando a sua própria experiência passada? Todas essas doutrinas falhas são culpadas disso. É o que o apóstolo salienta no relato de sua discussão com Pedro. Disse a Pedro que ele estava renegando sua experiência passada. Isso também é o significado de seu argumento sobre Abraão. Pois Abraão foi abençoado, não depois de sua circuncisão, mas antes dela. Portanto, não se pode afirmar que a circuncisão é essencial. E dizer isso é negar esta experiência. E quantas vezes tive que usar esse argumento? Estes ensinos errados são sutis e atraentes, e fazem-nos sentir que precisamos daquilo que só pode estar certo. Então, de repente, nos lembramos deste argumento a respeito da experiência
e ele nos detém. Trazemos à lembrança homens como George Whitefield, John Wesley, por exemplo, que sem dúvida foram cheios do Espírito de uma forma assombrosa, extraordinária e poderosa, notáveis santos de Deus e que estão entre os seus maiores servos. E, no entanto, descobrimos que eles observavam o primeiro dia da semana e não o sétimo, que não foram batizados de uma forma única ou especial. Não há registro de que tenham falado em línguas e não dirigiam reuniões de cura e assim por diante. Vamos afirmar que todos esses homens careciam de conhecimento, sabedoria e discernimento? Não percebem que essas novas doutrinas, que fazem tantas reivindicações na verdade, negam alguma das maiores experiências cristãs através dos tempos? Estão virtualmente dizendo que a verdade veio somente através deles e que por 19 séculos a igreja andou em ignorância e em trevas. Isso é monstruoso. Precisamos entender que essas coisas devem ser testadas desta forma. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Isso me traz a minha última palavra e o teste final, que é o seguinte: depois de passar por todos esses testes, vocês estão prontos para se unir a mim e dizer o que o apóstolo disse no versículo 17 do último capítulo dessa epístola aos Gálatas. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago o meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O que significa isso? O que o apóstolo está dizendo, na verdade, é: mas longe está de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Parem de falar comigo sobre circuncisão, não estou interessado. Parem de falar sobre os guardadores do sábado ou qualquer outra seita. Parem de me falar sobre todas essas coisas que são tidas como essenciais se alguém quer ser um verdadeiro cristão. Eu não as quero. Longe esteja de mim gloriar-me, e eu não vou gloriar em nada e em ninguém, em nenhuma doutrina especial, em nada, a não ser o Senhor Jesus Cristo, e nele somente. Ele é suficiente, porque através dele o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Para deixar isso bem claro, quero dizer que não vou me gloriar nem sequer na minha ortodoxia, porque até mesmo ela pode se transformar numa armadilha se eu a tornar num ídolo. Vou me gloriar somente na bendita pessoa por quem tudo isso foi feito, com quem eu morri, com quem fui sepultado, com quem estou morto para o pecado e vivo para Deus, com quem eu ressuscitei, com quem estou assentado nas regiões celestiais, por quem o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Qualquer coisa que queira se colocar no centro que é dele, qualquer coisa que queira se acrescentar a ele, eu a rejeito. Conhecendo a mensagem apostólica com respeito a Jesus Cristo, em sua integridade, sua simplicidade e sua glória, longe de nós acrescentar qualquer coisa a ela, que nos regozijemos nele em toda a sua plenitude e nele somente.